Olá, esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Eu me chamo Caio Garcês e nesse episódio temos a honra de receber Wilza Vitorino, secretária municipal de Educação de Garanhuns, para falarmos do tema Educação que Transforma. Como Garanhuns antecipou metas e alavancou a aprendizagem com foco em equidade. Secretária, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui contigo hoje. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na educação, como essa experiência tem influenciado sua gestão à frente da secretaria e tudo mais. Você possa me contar um pouquinho do contexto lá da cidade e de tudo que você tem trabalhado. Bom, eu sou uma professora, de formação já há 28 anos e sou efetiva da minha rede. Então, isso facilitou, os trâmites dentro da própria rede. E eu sempre estive na docência, já percorri a universidade durante 11 anos, mas a minha grande paixão, na verdade, é a educação pública na educação básica. Né? É lá que eu entendo que é uma porta de acesso para a transformação, para oportunidades, para possibilidades. E aí, o prefeito nos convidou, sendo secretária, para ser secretária de Educação, sendo professora efetiva da rede, já conhecia em sua tese tanto os problemas, as dificuldades advindas no município, mas também a potência dos meus colegas professores, e eu acreditava muito que seria possível apostar e virar esse jogo. Maravilha. E quando você estava na sala de aula, você dava aula para que segmento? Eu sou professora concursada com 2 matrículas, inclusive, educação infantil e anos iniciais, porque a minha formação é pedagogia. Maravilha. Muito bacana. A gente tem tido resultados muito bacanas, né, à frente da secretaria. Sim. E acho que o maior destaque na nossa pesquisa foi que vocês anteciparam a meta nacional de alfabetização de 2027 e conquistaram o selo ouro do MEC. Eu tenho aqui que o índice foi de 69,75% em 2024, acima da média nacional, que foi 59,2%, e acima da média do estado, que foi 60,79%. Muito para se orgulhar, né? Me conta um pouquinho de quais foram as políticas e estratégias que você teve à frente da secretaria que foram fundamentais para esse avanço tão bacana, tão significativo. Bom, esse é o meu 5º ano de gestão, né? Então, lá em 21, ainda um ano de pandemia, né? Nós recebemos a rede e nós tínhamos 74% dos estudantes no 2º ano, ou seja, até 7 anos, que é o que conta para esse índice, 74% deles não liam nem escreviam para o que era esperado para a idade. Então, nós fechamos o ano passado, 24, depois de 4 anos de efetivo trabalho, nós fechamos com 82% desses mesmos estudantes nessa mesma fase, lendo e escrevendo. E isso nós fomos acompanhando e monitorando através de uma avaliação municipal, que foi instituída por lei. Então, hoje nós temos o SAEB, nós temos o SAEP a nível do estado, mas nós temos a ADAG, que é a avaliação municipal nossa. Então, a gente vinha monitorando isso. E aí a gente teve esse resultado, claro que nos alegrou bastante, mas a gente já esperava, porque a gente acompanha o trabalho dos professores, monitora esse trabalho e a formação continuada na rede, que é uma outra política pública importante já deixada na primeira gestão e a gente continua com ela, muito fortemente. Então foi uma grata surpresa assim, superar 2027 e agora é a gente traçar novos objetivos para que, na verdade, o grande desafio federal, a nível de União, é que a gente possa chegar na média 8 em 2030. Então a gente tem um tempo aí para correr e quem sabe passar desse 8 aí. Se tudo der certo e vai dar, vai passar. Não tem nenhuma dúvida disso. E você falou duas coisas que acho que tem perguntas, até mudar um pouquinho a ordem aqui, mas obviamente você falou de 2021 e a gente sabe que teve pandemia no meio do caminho. E eu tenho uma pergunta aqui sobre justamente recomposição de aprendizagem, também do programa Aprendente. Queria puxar ela um pouquinho para antes.
que o programa para a Enem é apontado como uma das ações chaves nesse processo de recomposição. Eu queria muito que você contasse um pouco de como você tem enxergado a recomposição de aprendizagem, como o programa funciona e como tem sido esses impactos claramente positivos, mas contar um pouquinho mais. Pronto. Desde 2021 a gente vem monitorando isso e um dos pilares da valorização do professor, da minha valorização, porque eu sou professora, né, de carreira, é a formação continuada. Então, um fator principal, primordial, determinante até, para que esses avanços tenham acontecido na rede municipal de Garanhuns é a formação continuada do professor. Então, esse programa Aprendentes ele tem 3 eixos importantes. O eixo número 1 é a formação continuada. O eixo número 2 é a avaliação que eu acabei de mencionar, a avaliação da aprendizagem de Garanhuns. E o eixo número 3 é que nós trabalhamos fortemente com plantões pedagógicos da equipe da secretaria nas escolas, mantendo esse diálogo constante e permanente no dia a dia com os nossos professores da rede. Então, o Aprendentes, ele tem esses 3 pilares. Nós vivenciamos ele finalzinho de 21 e 22 inteiro, e aí 23 nós consolidamos ele com uma lei municipal. Então essa lei ela ficou para nós como um percurso de valorização, mas é uma lei estruturante para resultados na escola pública, para que ela seja equitativa e de fato inclusiva para todas as pessoas. Muito bacana. E eu gostei da sua menção dos eixos. E eu queria muito falar sobre avaliação, né? Você falou da ADAG, né? Que vocês chamam, que é a avaliação diagnóstica da aprendizagem de Garanhuns, perfeito. Correto? Sim. E tô vendo que um foco de vocês é dados de alguma maneira, né? Sim. Queria te perguntar como você tem utilizado esses dados para orientar as gestões pedagógicas, as ações, as estratégias da rede e melhorar a aprendizagem, como a gente tem visto que tem acontecido. Perfeito. A gente trabalha em uma gestão por metas. Eu acho que não só a educação, mas o mundo inteiro hoje e de todas as áreas, o foco é alcançar metas. E a gente tem um cuidado para que não seja puramente as metas. Sim. Mas mais importante que as metas são as pessoas envolvidas no processo. E nesse processo estão aí os nossos estudantes, as nossas crianças e os nossos professores. Mas as metas, elas nos direcionam, elas nos falam de onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então, nós temos 2 importantes avaliações em larga escala no país, para nós pernambucanos. Uma é o SAEB, que é a avaliação que acontece a cada 2 anos no Brasil inteiro. E a outra, para a gente lá em Pernambuco, nós temos o SAEP, que é a avaliação estadual. Mas tanto uma quanto outra, elas demoram para chegar o resultado para a gente. Sim. Às vezes chega no ano seguinte, às vezes não. Sempre ocorre que chega no ano seguinte e você nem tem mais, às vezes, o estudante na rede. Sim. Ou então naquele ano para você conseguir chegar lá. Então, nós instituímos a ADAG, que é a avaliação de Garanhuns. É uma avaliação de larga escala que ocorre. Estava agorinha conversando aqui com a pessoa da Letras sobre isso. Ela ocorre no início do ano letivo, no meio do ano letivo como percurso e no final do ano letivo como a gente fecha. Então, inclusive, o grande diferencial, que foi aí o resultado da avaliação do índice de alfabetização chegou muito bom, é que a gente trabalha com a produção de texto. Então, nós temos corretores que corrigem os textos das crianças do 1º ao 9º ano, 3 vezes ao ano. Então, isso nos dá parâmetro, né? E outro fator importante, nós realizamos a avaliação em fevereiro, em março nós já estamos com os dados. Sim. Então, o professor, ele recebe esses dados, a gestão da escola recebe esses dados e nós recebemos esses dados. Consegue fazer algo com isso, então, né? Nós enxergamos a rede, a gestão escolar, a escola, e o professor, ele enxerga nominalmente cada criança. Sim. Onde é que está a fragilidade, onde é que está a potencialidade, como é que a gente consegue avançar. Então, esse é um fator. Então, monitorar, ter dados nas mãos, de fato, é essencial para uma gestão de sucesso. Com certeza. E eu acho que o que você falou, né, de ser 3 momentos ao ano que claramente estão ancorados nos principais pontos. Exatamente. Né, de um ano letivo, conseguir ter o planejamento amparado por isso, com certeza
um fator crítico para esse Sim, sucesso. sim. Muito bacana. Obrigado por dividir. Uma outra coisa que super se destacou, e eu imagino também tenha muita correlação com tudo que você está trazendo, é a expansão do tempo integral. Né? A gente tem aqui que Garanhuns é o segundo município com mais estudantes em tempo integral no ensino fundamental em Pernambuco. E aí eu queria que a senhora pudesse me contar um pouquinho mais sobre os impactos que essa política tem gerado na aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes da sua rede. Então, essa é uma meta do Plano Nacional e, claro, que reverbera para os planos municipais de educação. E em 2021, quando nós assumimos, essa meta estava zerada. Nós não tínhamos nenhuma escola integral em Garanhuns. Então, nesses 5 anos, nós já implantamos 5. Hoje nós temos 2.600 estudantes em escolas integrais, do 1º ao 9º ano. Então, nós conseguimos bater a meta e fomos destaque, né? O Centro Liderança Política divulgou, né, a nível de Brasil, que Garanhuns é o município pernambucano em segundo lugar, que saiu do 0 para o segundo lugar, né, com crianças e estudantes matriculados na escola integral em tempo integral do ensino fundamental. Sim. Pernambuco tem uma política forte de escola integral do ensino médio. Mas a gente, em ensino fundamental, Garanhuns, assim, tem se destacado. E a espinha dorsal do nosso modelo, que hoje é o Inova Educação, que também já é lei e é política pública. Coisa boa. Né? Então, é algo que vai ficar aí para a posteridade. Sim. Né? Isso é muito importante, eu gosto muito de destacar, porque a gente não pode fazer apenas uma gestão da educação pública, uma gestão apenas de governo. Sim, a gente precisa fazer uma gestão que fique com solidez e que ninguém desmanche no futuro. Né? Então, a escola integral tem como espinha dorsal o protagonismo do estudante. Né? Então, a gente, de fato, ele fica na escola não apenas com o tempo estendido, mas com um currículo que tem uma vivência durante todo esse percurso do dia. Né? Então, a gente trabalha as eletivas, a questão do protagonismo, né? A iniciação acadêmica, né? A iniciação à pesquisa, nós temos os ateliês criativos, os laboratórios. Então, há uma vivência diferenciada para esse estudante que fica conosco 9 horas diariamente. Não, é muito bacana, né, te ouvir, porque quando a gente vê todas essas políticas se tornando lei e se tornando perenes, a gente sabe que a educação não é um processo curto, né? Não, e verdade. A gente dá um quentinho no coração de ver esse lastro, isso acontecendo, indo de ano após ano, porque é aí que está muito da fórmula do sucesso. E eu imagino que tenha um foco também muito grande em garantir que os alunos estejam dentro da escola. Sim. Né? Então, também tem um destaque nesse acompanhamento da frequência escolar, na permanência do estudante dentro de sala de aula, que obviamente casa muito com o lugar da educação em tempo integral. E aí eu queria que a senhora me contasse um pouquinho de como vocês têm atuado para aumentar, para garantir o acesso, a permanência, a conexão e o sucesso de todos os estudantes dentro da escola. É um grande desafio. Inclusive, nós fomos ouro também no Sistema Presença, né? Fomos ouro novamente esse ano, fomos o ano passado, fomos esse ano. Então, a gente trabalha com a busca ativa escolar. Então, o estudante faltou um dia, 2, 3, a família não comunicou um atestado ou um motivo justificável, então a gente já vai atrás dessa criança. Então, a gente faz alguns passos. Entre em contato. Sim. Mas por diversas vezes esse celular nem existe mais, o contato lá do início da matrícula, né? Imagino. Se bem que hoje a tecnologia está bem a nosso favor, hoje todas as nossas turmas e todas as escolas têm os seus grupos do WhatsApp, ficou da herança da pandemia. Sim. E é uma coisa que a gente consegue aproveitar, super, né? Então, não conseguindo dialogar, atender, então a gente faz a busca até a casa da criança. Vai no carro, procura o endereço, informação, até encontrar esse estudante. E aí, em último caso, não achando de forma nenhuma, a gente estende o braço, né, para a questão intersetorial e vai em busca do Conselho Tutelar, às vezes do CRAS, um posto de saúde, alguém que possa nos dar notícia e nos dar essa conexão para a gente trazer de volta essa criança. A gente faz uma oferta de 5 refeições diárias, com 9 proteínas na educação integral.
E a gente sabe o quanto isso favorece na aprendizagem, né? Isso é um Com destaque certeza. importante para a gente também. Mas, enfim, a nossa ideia é 0% de criança fora da escola. Né? Nossa ideia é que todos tenham esse direito de estar dentro da escola. Então não basta apenas garantir o acesso, que a LDB diz, é garantir com qualidade. Que qualidade é essa? É a permanência. Sim. É que ele esteja dentro e que efetivamente ele sinta-se pertencente àquele ambiente e queira estar. E aí o nosso grande desafio, na maioria das vezes, não é a criança, não é o estudante, é a família. Família. Né? Então, a gente busca também, a gente tem no nosso calendário letivo encontros escola-família em todas as escolas de forma sistemática, uma vez a cada bimestre, justamente para tentar trazer a família para dentro da escola, para ela entender a importância. Por que o seu filho está na escola? Qual a função social da escola? Sim. Né? Ele não está ali para preencher o tempo, ele não está ali como uma ocupação para que a família fique livre, não. Ele está ali porque ele vai construir conhecimento e através disso a sua cidadania. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então a gente tenta manter esse diálogo permanente, buscando a família com temas que sejam bem atrativos e sensíveis para que eles consigam nos ajudar também nesse processo. Maravilha, super importante nessa triangulação que é a família, o estudante, a escola. Sim, a gente sim. vê que quando uma ponta tá solta, de fato, desmonta, né? Desanda. Então essa parceria É verdade. é muito importante. E a gente está falando, obviamente, também de acesso, e eu tenho aqui, obviamente, uma das metas que a gente tem do plano do PNE é ampliar a oferta de vagas em creches e pré-escolas. Então também queria que a senhora me contasse um pouquinho de como tem sido a sua atuação nessa frente. A gente sabe que é um desafio muito importante também nessa aproximação da família. A gente sabe que tem desafios econômicos atrelados a isso. Sim. E como é um papel importante social da escola quando ela consegue oferecer. E queria me contasse um pouquinho mais, né? Como garantir o direito à educação desde os primeiros anos formativos de uma criança. Essa é a meta número 1. E, de fato, eu acho que ela está no lugar certo. Então, a primeira infância para a gente é o carro-chefe. Então, assim, foi uma meta que nós trabalhamos de forma muito sistemática e intensa, a partir dos dados que nós tínhamos no município. Sim. Era uma defasagem muito grande, né? Para você ter ideia, o nosso município tem 152 mil habitantes. Nós temos uma rede de quase 17 mil estudantes matriculados, mas Garanhuns tinha uma creche municipal. Imagina. Em 2020. Então, nós assumimos em 21 com essa uma creche municipal. Hoje nós já entregamos 5 creches municipais a mais. Hoje nós temos 6 creches municipais. Sim. E 3 conveniadas. Então nós crescemos na matrícula de 0 a 3 anos 138% e 4 e 5, 27%. Então, mais uma vez, nós saímos praticamente da estaca zero na meta. Sim. E demos uma subida aí considerável de 0 a 3 anos, ultrapassando a meta, inclusive. E aí, por que é o carro-chefe pra gente? Porque a gente entende que se a creche e a pré-escola, elas trabalham efetivamente os direitos da criança, os direitos de aprendizagem, os seus campos de experiências previstos lá na BNCC, ele vai chegar nos anos iniciais, claro, com a sua trajetória só para engatilhar e seguir. Sim. Nos anos finais e assim sucessivamente. Então a gente faz um trabalho muito forte de creche e um trabalho muito forte nos 4 e 5 anos, que pra gente lá é infantil 1 e infantil 2. Sim. Claro que a gente entende que é a etapa do brincar, a etapa da pesquisa, da curiosidade, mas lá inicia o processo de alfabetização. Claro que as nossas crianças não estão sentadas, enfileiradas, mas grande parte delas iniciam seu processo de leitura e escrita espontânea lá nos 4 e 5 anos. É tanto que a nossa avaliação, a DAG, ela apresenta que hoje o perfil do estudante de Garanhuns que entra no primeiro ano é um perfil quase que já alfabetizado. Que maravilha. Né? Então, a gente compara os perfis de quando nós iniciamos, a primeira ADAG que nós fizemos no primeiro ano e a ADAG desse ano, então já tem uma diferença, porque eles já passaram pela creche,
já passaram na educação infantil e entraram no primeiro ano neste ano. Sim, Então é um ciclo já fechado. Nós já tivemos essa experiência esse ano, né? E isso nos alegrou muito. Então, a creche é sem dúvida um ponto de partida. Tem no plano de gestão atual. Sim. Nessa gestão, que é uma gestão de continuidade, nosso prefeito foi reeleito, planejado mais 3 creches. Era isso que eu ia perguntar. Mais 3 creches, inclusive uma quilombola, né? Que é uma outra área que a gente tem trabalhado fortemente para que possa ser valorizada as diretrizes quilombolas, a identidade desse povo quilombola. A nossa cidade é uma cidade historicamente de quilombos, nós temos 6 quilombos, né? Então a gente está fazendo todo esse resgate e lá também, em breve, nós teremos uma creche para que aquelas crianças tenham o direito de dignidade, de lugar seguro para o desenvolvimento da sua primeira infância. Maravilha ouvir isso, e a gente sempre sabe quão importante são os primeiros anos, né? Acho que já tem ciência, tem dados suficientes para a gente saber Sim. que eles são extremamente importantes para todo o desenvolvimento da criança depois. E é legal ver você ter tido esse ciclo completo com dado para mostrar por A mais B que de fato há um impacto. Sim. Isso é muito bonito de ver. Olha os dados aí mais uma vez, né? Exato, né? E a gente muitas vezes faz gestão sem dado. E aí a gente acaba dando aquela patinada. É muito legal ver que não é o caso aqui. Fico muito feliz de ouvir tudo isso. Eu queria te perguntar, voltar no... Deixa eu me reorganizar aqui, porque fui para várias perguntas, mas você falou do programa Aprendentes, falou muito da formação continuada como um dos pilares dele. Isso. E aí eu queria muito falar um pouquinho sobre a relação da rede com os gestores escolares, com os professores. Você falou desses encontros formativos mensais, então eu queria que você me contasse um pouquinho mais, elaborasse um pouquinho mais como essas ações têm sido importantes na consolidação de uma gestão mais colaborativa, mais voltada a resultados. Sim. Me conta um pouquinho mais disso. Sim. Tudo na educação você colocou muito bem, é processo, né? Nada a gente faz hoje e colhe hoje. Então é tudo muito, né, processual. Por isso a importância dos dados, porque senão no meio do caminho você se desmotiva. Mas se você sabe onde você quer chegar, você persiste, né? Então hoje a gente tem uma rede de ensino que transpira, entende e faz a leitura desses dados hoje com muita coerência. Qualquer professor nosso consegue fazer a leitura dos dados não só da sua turma, mas ele faz a leitura dos dados, inclusive da rede toda, né? Como é que eu estou, minha turma aqui, né, diante da rede municipal de ensino, diante da minha escola. Então a gente conseguiu construir esse diálogo, a gente se comunica com muita transparência com os professores, com as equipes gestoras, que também são professores da rede. Lá a gente tem o processo de gestão democrática também implantado na nossa gestão, né? Inclusive, encerra o primeiro triênio desse processo agora em dezembro, a gente já vai para o segundo processo. Não, na gestão passada. Isso. Na nossa primeira gestão. Isso, na primeira gestão. Então agora a gente já vai para a segunda edição. Mas os gestores, eles são professores. Eu acho que tudo isso facilita. O nosso processo formativo, ele é feito por professores da rede. Eu acredito muito que professor de educação básica é que tem que formar professor de educação básica. Tenho muito respeito e admiração pelos meus colegas professores de universidade. Eu já estive dentro da universidade por 11 anos, na Universidade de Pernambuco, na Universidade Estadual de Alagoas, como concursada inclusive. Mas eu entendo que quem entende da educação básica é quem está lá no chão da sala de aula. Então, quem são os formadores dos professores? São professores. Professores que são colegas. Sim. Então, é muito mais fácil eu falar com um colega, que eu estive lá na sala, que eu conheço as dificuldades, que eu conheço a infraestrutura da escola, que eu conheço as dificuldades de acesso, então, que eu conheço o grande desafio da inclusão. Então, professores em Garanhuns formam professores. Então, na verdade, não é que eu saiba mais, que o outro sabe mais, mas é que nós vamos partilhar as nossas experiências entre os colegas da rede, naquela mesma turma, professores de primeiro ano, professores de segundo e terceiro. Então, isso vai criando uma rede de solidariedade. Sim. Uma solidariedade que a gente entende que o principal foco é que o nosso estudante aprenda. Hoje a gente fala muito de forma teórica,
uma nova composição. Antes a gente falava muito em ensino-aprendizagem, hoje a gente fala que ocorra a ensinagem. Até uma palavra um pouco, né, soa até estranho. Mas ensinagem nada mais é o casamento perfeito do ensino com a aprendizagem. Sim. Né? É quando o estudante ele apreende de fato e coloca na prática na sua vida cotidiana e social. Sim. É quando o conteúdo que é ali estabelecido na BNCC, é quando aquelas habilidades, aquelas competências são trazidas para o estudante, ele consolida e ele leva para a sua vida, leva para o seu cotidiano. Então, já a Rede de Garanhuns, ela tem essa compreensão. O nosso sucesso é quando eles aprendem. Sim. Isso é o sucesso da Rede de Garanhuns. Muito bacana ouvir tudo isso. Gostei muito do professor ensina professor. Isso. Acho que esse é o lugar da empatia, de conhecer a sala de aula. Só quem está dentro de uma sala sabe os desafios. Acho que a realidade municipal também tem outros desafios que se impõem. Então, gostei muito de ouvir isso, né? O professor de educação básica é professor de educação básica. É isso. Isso é muito bacana. Eu tenho mais uma pergunta que é sobre educação digital e inovação. Né, a gente tem visto também que vocês têm implementado, entre mais uma das ações, um programa de educação digital alinhado, né, a todos os trâmites nacionais. E aí eu queria te perguntar como essa frente tem sido estruturada e se já tem alguns resultados, como você tem percebido essa ação. Ela, na verdade, é uma ação bem recente, nossa. Pernambuco está fazendo uma escuta a nível estadual dos professores e nós estamos num processo, de fato, de implantação e de implementação. Educação digital, ela está na nossa BNCC já há um bom tempo. Ela é um grande desafio, mas ela é uma urgência que emerge, né? A gente tem que implantar. Sim. Inclusive, ela será condicionalidade para o VAR, que é Sim. um dos complementos do Fundeb. Então, a gente vai começar agora em agosto essa experiência. Nós vamos vivenciar através de uma plataforma de agosto a dezembro para a gente experienciar e aí chamar os professores para a gente decidir coletivamente se a gente torna ela de forma transversal, porque a BNCC nos dá duas possibilidades. Sim. Que ela seja de forma transversal, que ela seja o componente curricular. Sim. Então, como é algo muito novo, é algo que a grande maioria de nós professores não temos esse acesso, essa habilidade, nós vamos estudar juntos sobre isso. Né? Então, você sabe que há pessoas que se afinam com a tecnologia e há pessoas que não se afinam com a Sim. tecnologia. Mas agora a gente vai precisar se afinar com ela, né? Todos E, juntos. inclusive, partilhar com outros, que são os nossos pequenos. Sim. Então, a gente vai fazer esse processo. A exemplo do Aprendentes, a gente tem um hábito em Garanhuns de experienciar coletivamente, depois trazer para se tornar lei. A gente não lança a lei impondo para depois executar. Não, a gente faz, deu certo, experimentou, tentou de todas as formas possíveis. Então agora a gente traz, bota no papel, porque aí todo mundo já conhece, não vai ser nada sabe, assustador, já consegue. sabe. Então, de fato, é uma experiência nova. Espero, quem sabe, no próximo ano, na Undime, a gente grava esteja de novo, a gente junto. fale só sobre isso. Fale Vamos ter só um sobre podcast isso. inteiro Mas pra está sendo falar. um desafio no Brasil inteiro, Sim. na verdade. Um grande Toda a questão da desafio. adoção. Mas eu estou apostando muito que vai ser mais um sucesso na educação de Garanhuns. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Eu queria fazer só mais duas perguntas. Eu acho que a gente falou muito sobre o que tem acontecido, os resultados. O que a senhora olha de meta, de foco? Eu sei que a gente falou, obviamente, da educação da primeira infância. O que mais que pro restante dessa gestão que você está focando? O que você acha que são as prioridades do município? Olha, nós temos um plano de gestão, nós temos o plano municipal, mas nós temos um plano de gestão. Claro que essas metas, elas dialogam entre si, né? Mas para essa gestão, para esse quadriênio, a gente tem ampliar a educação integral, ampliar a oferta de creche, novamente, é uma outra, porque embora tenhamos já 5 novas, mas ela não bateu ainda a meta e nem atendeu a todas as nossas crianças. Então a gente vai trabalhar incansavelmente até que todas as nossas crianças tenham acesso a esse espaço. Sim. Né?
nós temos também um grande desafio de superar os índices dos anos finais em língua portuguesa e matemática. A gente cresceu no SAEB, a gente vem crescendo pelo 4º ano consecutivo no SAEP, a gente está crescendo na nossa avaliação diagnóstica, mas ainda queremos mais. Queremos que os nossos estudantes tenham o direito de construir as competências e habilidades que são adequadas para a sua idade. Então a gente ainda não está satisfeito com o menino que sai da nossa rede no 9º ano. Não estamos. Claro que quem está saindo do 9º está vindo lá de 2020, que pegou a pandemia, que estava lá no seu 4º, no 5º ano, Sim. com todas as suas deficiências. Claro que nós trabalhamos a recomposição da aprendizagem 21, 22, 23, 24 e ainda vem trabalhando com alguns estudantes isso, mas a gente ainda não superou. Se você me perguntar, secretária, você está extremamente feliz com os resultados do município? Eu vou dizer, na creche muito feliz, muito realizada. Na pré-escola também, nos anos iniciais também, mas a gente precisa fechar esse ciclo de sucesso nos anos finais. É a garantia que esses meninos, ao sair no 9º ano, eles saiam prontos para o ensino médio, porque o foco final é a universidade. Mas se ele não sai bem no 9º, ele não faz bem o ensino médio, porque o ensino médio não vai mais reparar o que deixou de ser construído, né? E a gente sabe que é uma luta desigual essa busca pela universidade. Sim. Mas a gente sonha com crianças, com jovens que cheguem lá no final do ensino médio e que concorram de igual para garantir a sua vaga na universidade. Ótimos objetivos. Estou com a senhora, secretária. Queria finalizar te pedindo para contar que aprendizados e experiências hoje à frente da secretaria que você destacaria como inspiração para outras redes públicas pelo Brasil afora. Eu já me emocionei, né? Eu já me emocionei, porque eu acho que é um princípio, é você acreditar. Né? Se você acreditar na educação pública como porta de acesso de oportunidades, muitas vezes para pessoas que só têm esta oportunidade, isso lhe dá força, combustível, para que você queira no outro dia estar lá, lutando para que isso aconteça. Então, acho que acreditar na educação pública é fundamental. Não pode se estar na educação pública como uma forma de ganho do dinheiro. É claro que ele é importante, eu não estou aqui falando que o magistério é um sacerdócio, não é, a gente precisa ser valorizado. Mas eu preciso entender a importância disso, né? Muitas pessoas vidinhas estão ali conosco. Talvez a gente tenha nas mãos a única oportunidade que elas terão no seu futuro. A gente sabe das estruturas sociais que a gente enfrenta no nosso país, né? E quando a gente pensa nas questões de raça, nas questões, né, de sociais, econômicas, a gente vê que isso se acentua ainda mais. Então, o primeiro passo é acreditar. Eu acho que a maior lição que eu tiro desse percurso é acreditar. A segunda é reafirmar que quando a gestão prioriza a educação, ela acontece. E sabe, eu me pergunto muito, como eu estou na rede há 20 anos, eu me pergunto muito, porque são os mesmos recursos. Desde que eu entrei, não houve nada de extraordinário de implementação de recurso, nem a nível federal, nem a nível municipal, então, nem a nível estadual. Os recursos são os mesmos. Por que não era feito? Sim. Né? Então, quando você coloca como prioridade de gestão, acontece. Então, oxalá que todos os gestores municipais pensem em priorizar a educação. Porque o recurso, ele existe. Só é você canalizar como investimento. Sim. Canalizar pensando, primeiro no estudante, eu digo para eles, quando eu encontro com as crianças, os meninos, os adolescentes, que nós trabalhamos diuturnamente por eles. É o nosso foco. São eles. Depois, são os trabalhadores da educação.
E aí você pode perguntar, e não é inverso essa ordem? Não, porque nós já somos adultos e nós já fizemos as nossas escolhas. Sim. Eles estão num processo e precisam ter a oportunidade de fazer as suas Ter escolhas. oportunidade de saber fazer. Saber fazer, né? Então, enfim, eu acho que as duas maiores lições é acreditar sempre e priorizar a educação pública com qualidade, que aí a coisa A acontece. coisa anda. A coisa anda. Secretária, muito obrigado por acreditar e reafirmar há 20 anos a educação pública. É muito, muito inspirador te ouvir e ver que quando a gente bota força, intencionalidade, Isso. vontade, as coisas acontecem. Verdade. As coisas se movimentam. Verdade. Então, Verdade. foi um prazer te ouvir. Eu gostaria de agradecer muito a presença da senhora, foi muito engrandecedor. E, claro, também agradecer a sua companhia nessa conversa sobre inovação, tecnologia, educação que muda o Brasil. Esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras. A Letras é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-POL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio do uso de evidências científicas. Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando dessas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado.